Gente, então, esse aqui tem realmente de verdade tem potencial para ser o vídeo mais importante da história deste canal. Para quem me acompanha há mais tempo, sabem que essa era uma frase que eu usava bastante. Esse eu acho que é o vídeo mais importante da história desse canal e talvez ultimamente eu tenha perdido um pouco a crença nisso. Muito embora eu saiba que vários vídeos são muito importantes, mesmo que eu não saiba quais são, para quem, de que forma. É também muito maneiro isso, mas muito legal. Mas esse aqui, pra mim, eu acho que é talvez o vídeo mais importante aqui. Eu vou explicar porque eu vou fazer um anúncio que eu acho que é muito legal, que eu tô cozinhando aqui por dentro há um tempão. E agora eu meio que viabilizei a coisa, então eu vou fazer esse anúncio dessa coisa que é um processo de trabalho, da gente se encontrar de verdade e trabalhar. Eu vou explicar. Vamos lá, calma, vamos por partes. Antes, talvez eu tenha colocado um índice, porque, não sei, talvez o índice seja uma boa coisa nesse caso. Mas o índice vai ser assim muito simples, do tipo, por quê, o que, como, quando, sabe? Assim. Mas, para chegar onde eu quero chegar, que são os nossos encontros. Então é o seguinte, há algum tempo, há bastante tempo, na verdade, eu tenho dito aqui, e eu vou botar os vídeos todos de referência disso aí embaixo, eu tenho dito aqui que o problema, toda a encrenca da nossa vida está ligada aos campos de vínculo e que as saídas que a gente tenta buscar para satisfazer as nossas demandas de vínculo são muito estúpidas e muito ineficazes, a saber, especialmente a dominância, né? A gente tenta ser melhor para ser amado, de alguma forma, ou tenta ser mais enquadrado para ser amado, ou tenta estar ou em conformidade com a lei, ou em conformidade com o ideal do eu. E por várias razões, já argumentei muito, isso não funciona. Assim, se a gente tem que ser melhor para ser amado, a gente já não é amado. Então, ou quando a gente perde, né? Quando a gente não é o melhor, a gente não é amado, a gente é abandonado. E quando a gente é o melhor, a gente então está sendo amado por ser o melhor, mas e aí eu mesmo, se eu não fosse assim, eu não seria amado. Isso dá todo um outro enrosco. E não funciona. E eu argumento sempre que é no vínculo que essas coisas se estabelecem, e o vínculo depende da necessidade, duas necessidades das que a gente estuda aqui, que são nossos sete afetos básicos aqui desse canal, há muito tempo já que a gente tem eles como parâmetro de pesquisa, para a autoescrita especialmente, mas aqui no canal. A autoescrita é um processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui nesse canal há mais de 2 anos. Se você quer saber melhor o que é autoescrita, está embaixo sobre a autoescrita. Eu vou chegar lá, vou falar mais sobre a autoescrita hoje também, porque tem a ver com o que eu vou falar. Mas dentro dos 7 afetos tem 2 que formam um vínculo, né? Esses 2 são a necessidade de ser amado, né? Que lá para o Panksepp, na neurociência afetiva, na origem da história, está ligado ao sistema, um sistema que ele chama de panic grief, né? Vou botar o Panksepp também para quem quiser olhar. E ele é mediado por uns opioides lá, mu-opioide, kappa-opioide, uns troços muito legais, muito importantes que todos os mamíferos têm, especialmente os filhotes, mas enfim, todos os mamíferos têm e a gente também tem. E do outro lado tem a necessidade de cuidar, então a necessidade de ser cuidado, que eu chamo de ser amado, e a necessidade de cuidar. O desenho básico disso é o encontro mãe-bebê, filhote-mãe, enfim. E dentro do campo humano isso ganha muitas outras complexidades. E na idade adulta, a gente tem uma tentativa, a gente faz uma tentativa constante de retorno para um lugar de vínculo. E os métodos que a gente usa são muito estúpidos, é isso que eu tenho dito sempre. Porque a gente tenta ir através da dominância. O meu livro, que eu terminei de escrever há pouco tempo agora, estou no processo de revisão, trata muito disso. Então esse é um assunto que eu estou estudando muito, pesquisando muito, isso aparece em inúmeros textos da autoescrita, do nosso trabalho aqui e na clínica para mim também, de um jeito muito intenso. Mas então, eu chego à conclusão cada vez mais que a gente precisa de vínculo. E vínculo tem algumas condições para acontecer. Vínculo precisa de partilha de fragilidade, porque vínculo precisa da confiança de que você vai ser cuidado na sua fragilidade. E como fazer isso, né? Então, se você precisa fingir que você é mais forte, você já está cagando o esquema, já não funciona. Então a gente precisa conseguir partilhar a fragilidade. A gente fala muito isso, né? Em muitos lugares, a fragilidade e tal, temos que partilhar isso, mas como é que faz isso, né? Não é fácil de fazer isso. É muito complexo fazer isso. E quando eu digo fragilidade, o que quer dizer fragilidade, né? Quer dizer as coisas que a gente não quer dizer, essencialmente, mas as coisas que a gente acha que a gente não deveria dizer, sabe?
Porque se a gente disser essas coisas, a gente está lascado. Então são essas coisas que a gente guarda, assim, que são essas coisas, se a gente conseguir ser amado por alguém cuidando dessas coisas, a gente então está constituindo o vínculo, mas o vínculo depende que a gente também cuide de volta. Isso é muito importante. Se tiver barulho, desculpa, é porque é segunda-feira e tem maquitas. Mas enfim, seguindo. Então, e eu sempre falo, eu sempre chego no final de muitos vídeos sobre necessidade de ser amado e tal, e eu falo, a gente precisa de vínculo. E as pessoas falam, tá, mas como é que faz vínculo nesse mundo de hoje? Como é que constitui vínculo nesse mundo de hoje? Como é que faz nesse mundo de hoje? E eu escuto isso também dos meus pacientes, assim, é uma coisa que não adianta só o terapeuta ser o vínculo, né? Não dá, tem que ter vínculo para além do setting da terapia. E, enfim, e aí eu fico pensando muito sobre isso. Muito mesmo, né? Como é que eu faço para constituir campos de vínculo, de verdade, para ajudar a fazer isso? Ou seja, campos de partilha de fragilidade e de compreensão e elaboração da fragilidade, porque não é só partilhar, tem que compreender, elaborar e tentar ver se tem outras saídas para aquilo, né? Para aquilo que está em desvio homeostático. Aí, bom, aí agora sobre a autoescrita, né? Que tem a ver com isso. A autoescrita começou a acontecer, os cursos, em 2019, antes da pandemia. Eu fazia cursos presenciais. E eu achava muito legal, eu gosto muito de fazer coisas presenciais. Eu vim do teatro, né, lá de trás, então eu gosto muito dessa situação na qual as pessoas estão ali no mesmo lugar. E era muito legal, mas tinha alguns problemas, assim, porque a autoescrita tem uma temporalidade, as práticas, são várias práticas, né? E tem uma temporalidade das coisas. Então, eu não conseguia fazer curso de um dia. Eu fiz uma vez, foi legal, mas não tão legal, na minha opinião. Depois fiz 2 dias, mas era uma espécie de simulacro do que seria a autoescrita mesmo. E eu comecei a pensar se teria uma forma, um jeito de fazer aquilo de um jeito mais condensado, mais sintético, né? De alguma outra maneira que aqueles conceitos, aqueles paradigmas pudessem ser aplicados de maneira expressa, vamos dizer assim. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, a gente começou a fazer o curso online em 2020. E ele teve alguns formatos diferentes, e desde 2000, e faz 2 anos já, 2 anos e meio mais ou menos, que ele acontece dentro do canal, dentro do próprio YouTube, aqui dentro. Então você vira membro da Autoescrita e você tem acesso aos vídeos com as práticas, que ensinam as práticas, e as lives, que acontecem todos os sábados. As lives são muito legais, são incríveis, tipo, a gente já fez mais de 100 lives. Eu aprendo muito, loucamente, nessas lives, é muito rico para mim. E lendo os textos da Autoescrita eu também aprendo muito. Muito mesmo, assim. Eu já li milhares de textos, né? Que são tentativas de elaborar a angústia, de compreender, de descrever, de entender o que causa a angústia em relação aos afetos, né? É assim que a gente trabalha. Se tem angústia, tem uma causa que tem a ver com o desequilíbrio homeostático de uma ou mais necessidades afetivas, emocionais, né? Das nossas emoções. E, de novo, se você quiser, vai lá embaixo para você entender melhor. Mas beleza. E aí, com o tempo, a live é muito legal, mas eu fui tendo cada vez mais vontade de encontrar as pessoas de verdade. De verdade, eu quero dizer no mundo real, eu quero dizer de corpo presente, vamos dizer. Não sei como é que fala isso mais, não sei como é que faz, mas assim, no mesmo lugar. E isso implica ainda alguns problemas, né? A live tem uma amplitude muito legal, tem muita gente que participa da autoescrita ao mesmo tempo, sempre. É um curso constante, né? Não são turmas. É um curso que fica. A autoescrita está sempre rolando. Eu penso que é como um rio que está sempre rolando e você pode entrar e sair quando você quiser. Mas então é muito legal porque tem gente do mundo todo que faz. É muito bacana isso, né? As lives acontecem todos os sábados às 11 horas da manhã, mas elas ficam gravadas. Então você pode mandar perguntas e eu respondo as perguntas na live. Você assiste depois. Tudo tem jeito, né? Mas eu queria tentar fazer a coisa presencial. E aí me organizei para fazer uma espécie de experimento. Não é um experimento, porque eu pensei bastante sobre isso já, então é uma tentativa, né? Tentar de novo, falhar melhor. E que tem os problemas bom, é no Rio de Janeiro que vai acontecer, não é em outro lugar. Aí eu já falei isso, já vou falar, mas faz em São Paulo, faz em São Paulo. Tá, mas é no Rio de Janeiro. A gente tem 6 encontros já marcados, agendados, estão aí embaixo as datas. Então deve aparecer quando, as datas estão aí embaixo, tá? Começa em julho. E o problema é que então, é no Rio, então tem que ser no Rio. É para pouquíssima gente. Por que é para pouquíssima gente?
por algumas razões. O que eu vou fazer nesses negócios? Eu tenho que explicar, né, como é que funciona. Quem quiser participar vai receber uma espécie de formulário, roteiro, para responder algumas questões e tentar, que vão orientar uma narrativa da sua angústia, né? Que é baseado na autoescrita, mas é como se fosse condensada, uma espécie de modelo condensado da autoescrita. Então, é um roteiro para que você consiga descrever o seu sofrimento, vamos dizer assim. E aí eu vou pegar isso e eu vou interpretar isso e devolver para vocês lá no encontro, com a minha interpretação. E então eu não consigo fazer isso com muita gente, porque a minha ideia é realmente conseguir interpretar tudo, ajudar todo mundo que estiver lá a interpretar as suas questões. Então é um número muito limitado de pessoas, o que implica também um problema do valor, né? E eu também não queria que fosse caro, eu queria que fosse o mais barato possível. E eu acho que eu consegui chegar a algum lugar mais ou menos razoável. Mas então, são muito poucas vagas, é só no Rio de Janeiro, os encontros são mensais, mas a vantagem, já tem a data de dezembro, por exemplo, que é dia 22 de dezembro, então embaixo as datas, tá? Então você pode, por exemplo, se organizar para vir em dezembro. Você pode vir em todos os encontros, se você quiser, e você pode vir em um só, em setembro, em outubro, você se organiza para isso, tenta se organizar para isso. E se você não conseguir de jeito nenhum, mas se você conhece alguém, puxa, está no Rio de Janeiro, eu conheço fulano de tal, que pode se amarrar em fazer isso com o Emanuel, fala rápido com a pessoa e para tentar garantir que vai ter o lugar. Então como é que vão funcionar? Já estou falando mais ou menos, mas vai funcionar mais ou menos assim. Então, se você quiser participar, você me manda um e-mail. E-mail. O e-mail está embaixo. emanuelaragãoreal@gmail.com, mas está embaixo. É o meu e-mail, tá? Não é uma equipe, sou eu mesmo. Manda um e-mail. O nome desse negócio é Encontros na Selva. Por que na selva? Enfim, mas vou explicar o porquê na selva já. Mas você vai me mandar o e-mail falando com o título Encontros, quero participar, qualquer coisa assim, um assunto. Encontros na selva, qualquer coisa que você queira colocar que se faça referência a encontros na selva, encontros que querem fazer, participar. E aí eu vou te responder explicando como, em detalhes. Como é, tal, quanto custa, parará, as datas você já vai saber, mas você vai receber então o roteiro para responder as coisas que eu vou te devolver e tal, que eu vou interpretar lá na hora e tal. E aí, por que chama na selva? Eu tenho achado, isso tem a ver com a história do vínculo, eu tenho achado cada vez mais que eu tenho a impressão de que a gente está tentando estabelecer vínculos num campo meio selvagem, assim, né? De que cada um por si, sabe? O mundo virtual, ele, por várias razões, a gente pode falar mais sobre isso, eu posso falar mais sobre isso em um outro vídeo, mas ele como que intensificou alguns funcionamentos nossos de desrespeito ao outro, né? A gente bloqueia, cancela, só vê o que a gente quer, só fala o que a gente quer, para de falar quando não quer mais, ou cancela mesmo, ou bloqueia mesmo, ou simplesmente desaparece, ou simplesmente para, ou simplesmente interrompe. Então, estabelecer vínculo ficou cada vez mais difícil, porque o vínculo ele implica concessões, escuta, ele implica tempo, calma, uma série de coisas que o mundo online não tem. Então eu tenho a impressão, ouvindo o relato de quem eu acompanho e de quem está na autoescrita, de que a gente está vivendo uma dinâmica selvagem também. Esse nome, Na Selva, Encontros na Selva, então tem a ver com isso, essa ideia de que a gente está vivendo uma selvageria. Esse nome Na Selva também é uma referência de brincadeira a um texto do Freud que chama sobre a psicanálise selvagem. Eu vou botar embaixo o texto. Quando a psicanálise surgiu lá em Viena e tal, as pessoas começaram a fazer interpretações assim sobre as coisas, meio de maneira selvagem. Sabe psicanálise de boteco? Assim, isso aí é porque é o seu superego, que é a sua mãe, que não sei o quê, o complexo de Édipo, as pessoas falam qualquer coisa, né? E o que a gente vai fazer nesses encontros é um pouco uma brincadeira com isso. Porque o que eu vou fazer, recebendo as narrativas de vocês, é que eu vou estruturar a narrativa de vocês em formato de devolutiva de interpretação. E como é expresso, é intenso, né? Essa coisa assim, devolvida assim de uma vez, e acho que vai ser muito intenso, eu suponho, tem uma coisa que é uma brincadeira com essa ideia da interpretação selvagem. Porque não é uma interpretação de longo prazo, como a análise como a gente, às vezes eu fico anos com alguém e tal, refazendo a interpretação. É uma devolutiva de uma outra perspectiva da sua questão. E o que é mais interessante para mim disso, que é você escuta de volta a sua questão, interpretada por mim, e você escuta a questão dos outros também, a história dos outros interpretada por mim também,
tudo é interpretado por mim, né? Mas, então você consegue estabelecer justamente a partilha da fragilidade e a identificação que pode ocorrer aí, a partir dessa fragilidade partilhada. Então é como se fosse uma terapia de grupo, mas não é a gente que vai lá e fala, descarrega lá, não é isso. É uma interpretação elaborada desses conteúdos a partir desses conceitos da autoescrita e da neuropsicanálise. Então é uma coisa assim bem específica. Mas, então, isso vai acontecer o primeiro em julho, dia 14 de julho é o primeiro, e a partir daí a gente vai até dezembro. O lugar está fechado já, é aqui no Horto, perto do meu consultório, aqui no Rio de Janeiro. É um lugar super legal. São muito poucas vagas. Então, vou repetir. Se você quiser participar desse negócio, me escreve o e-mail está aí embaixo. Quero participar. Como é que funciona? Eu vou te explicar. Se você não puder estar aqui, mas achar que tem alguém que possa vir a se interessar por esse processo que a gente faz de interpretação, que eu faço aqui, né? Que eu faço na autoescrita, mas dessa vez presencialmente, fala para essa pessoa o mais rápido possível para a gente tentar segurar essa vaga. Eu estou muito animado com isso. Eu acho que isso pode ser o começo de um processo muito bacana. É uma primeira fase disso na minha perspectiva. Não sei como vai ser. Eu acho que vai ser muito legal estar com vocês de verdade, né, no mundo mesmo. E nesse sistema, uma espécie de intensivo do que é a autoescrita, que é uma coisa de médio e longo prazo, mas aqui nesse sistema condensado e mais intenso, assim. Eu acho que vai ser muito bom. Então me escreve, se você quiser participar, me escreve esse e-mail. E eu acho que é uma alternativa real, assim, realista, vamos dizer, para a gente lidar com o problema de vínculo e com a solidão, né, que a gente enfrenta, que eu acho que passa por tudo isso que a gente está falando. Essa impossibilidade de partilha e dificuldade de escuta. Vínculo depende dos dois lados, não só de falar, mas de ouvir também, né? Então, é ser amado e cuidar de volta. Só assim se estabelece o vínculo. É claro que eu vou fazer a função dessa ponte, né? Mas, enfim. Tá bom? Me escreve o mais rápido possível e a gente se vê no primeiro, dia 14 de julho. Aqui, quem me escrever eu vou dar o endereço direitinho, mas é aqui no Rio de Janeiro, no Horto, é fácil. Vai ser às sextas-feiras, sempre. Eu também pensei nisso, vai ser às sextas-feiras à noite. Porque aí você pode vir ficar o final de semana no Rio. Eu sei que as passagens do preço está proibitivo, assim, mas enfim, se der para se organizar e tal, você pode vir fazer isso na sexta e no resto, sábado e domingo, você faz qualquer outra coisa. E depois volta para a sua cidade para trabalhar, sei lá, quem não estiver no Rio, né? Então, não é ruim passar o final de semana no Rio. Tenho dinheiro, eu sei, mas enfim. Me digam, tá? Eu espero que vocês se animem. Eu estou muito animado, de verdade. Tá bom? Até já, gente. Semana que vem a gente volta com vídeo. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre como que esse mundo virtual está lascando a nossa cabeça. É a nossa possibilidade de cuidar dos campos relacionais mesmo, tá bom? Tchau, gente. Vai ver a autoescrita aí embaixo. Tchau, até já. Tchau.